Olha, eu descobri o software livre quando eu estava fazendo a minha pesquisa de mestrado. Era sobre a internet. Aí eu fui estudar a internet e eu percebi que a internet ela é uma rede aberta. As principais coisas dela são desenvolvidas compartilhadamente, são desenvolvidas por coletivos, não tem um dono, uma empresa que manda. E nessa eu descobri um movimento GNU, que foi lançado pelo Richard Stallman, que era um programador americano muito importante. E ele dizia assim, olha, o software ele tem que ser livre, ou seja, o software é como uma fala, ele é um intermediário das coisas, ele carrega informações, ele guarda informações, ele é como um microfone aqui, de certa maneira, para eu falar, amplificar, ou seja, ele media as coisas, né? Ora, ele é muito importante na sociedade da informação, então ele deveria ser livre também, as pessoas deveriam saber a forma com que ele foi escrito, em que linguagem, e as pessoas deveriam poder mudar o software quando elas quisessem. E essa ideia de liberdade do conhecimento do software gerou o movimento do software livre nos anos 80, que no começo dos anos 90 teve um fato muito importante, que foi o Linus Torvalds, que é esse estudante de computação da Finlândia. Ele pegou vários softwares que estavam sendo desenvolvidos pela turma do Stallman e outros e gerou um novo sistema operacional, o Linux, né? Não, muda muita coisa, né? Porque você veja, o software livre, ele tem a mesma lógica da ciência. É assim, para você fazer uma pesquisa científica, você não fica reinventando a roda e a eletricidade a cada momento. Você tem que ter conhecimento sobre tudo que foi feito antes para você avançar o conhecimento acumulado pela humanidade. Então, o software livre tem uma ideia. Você não faz retrabalho. Você pega o que é bom, se o código dele é aberto, você melhora e compartilha com os outros. Assim, a evolução tecnológica pode ser mais rápida e o ganho vai ser distribuído. Todo mundo vai poder ganhar, mas é exatamente aí que está o problema. Porque tem mega grupos que querem simplesmente montar estruturas de monopolização do conhecimento. Então, qual é o problema hoje? Nunca foi tão fácil compartilhar informações, bens culturais, bens simbólicos pela internet. Nunca foi tão rápido compartilhar conhecimento. E nunca nós assistimos um tamanho endurecimento da ideia de propriedade sobre bens do conhecimento. Por quê? Porque exatamente no momento onde a gente pode avançar é que essas indústrias arcaicas, obscuras, eles querem bloquear a nossa possibilidade, uma possibilidade muito importante para a humanidade, para os povos em desenvolvimento. Então, o software livre, ele é tudo, né, nesse momento de possibilidade mesmo da gente mudar, melhorar, equalizar o conhecimento das pessoas, seja ela africana, australiana, estadunidense, brasileiro, ou seja, a ideia é todo mundo trabalhar em comum, né, desenvolver coisas em comum. Apesar de você pode estar pensando assim, mas esse discurso aí, como é que fica os empresários? É só para você ter uma ideia. O movimento colaborativo na rede, ele é mais eficiente que simplesmente a competição. Repare, por que IBM, Sun Microsystem, Nokia e várias mega empresas estão assumindo a ideia de desenvolvimento compartilhado, colaborativo? Porque, veja, você imagine se dá para você competir com o Linux em estabilidade, em qualidade. O Linux é desenvolvido por mais de 150 mil programadores no planeta. A IBM está lá naquele desenvolvimento, mas se ela se retirar não faz a mínima diferença. Sabe por quê? Eles têm 400 desenvolvedores em 150 mil. Agora, o que eles doam, 400 caras trabalhando para o Linux, mas também para eles, o que eles doam é muito menos do que eles recebem. Eles recebem o resultado do trabalho colaborativo, da inteligência coletiva de milhares de pessoas. Por isso que as empresas, o empresário
esperto, o empresário que está ligado no que está acontecendo no mundo, começa a migrar rapidamente para o uso de software livre. Por quê? Porque o que ele pode gastar é muito menor do que ele vai ganhar. E sabe que desenvolver software e sistema é muito difícil, pode ser muito difícil. Agora, manter software e sistema é muito mais difícil ainda, é muito mais caro. E o modelo colaborativo de comunidades que melhoram o software, debugam o software, corrigem suas falhas, esse modelo colaborativo é muito mais apropriado para gerar eficiência do que o outro modelo, onde você tem que ter todos os funcionários com acordos de confidencialidade e você precisa manter tudo dentro da sua unidade produtiva. Acabou isso. A ideia é explorar as possibilidades das redes, como diz o Johann Benkler, explorar a riqueza das redes, da colaboração. A maioria das pessoas da humanidade hoje, elas já vendem aquilo que não é delas, aquilo que é comum. O médico, ele trabalha aplicando conhecimento comum, que é a medicina. Eu sou professor, eu trabalho aplicando teorias que não são propriedade de ninguém, que são comuns. O engenheiro, ele aplica conhecimento que não é propriedade privada de ninguém. Ou seja, a maioria das pessoas já vivem da sua capacidade. E tem alguns que ainda vivem da propriedade. É isso que o movimento Commons vem, o movimento do software livre vem questionar. Você tem que viver daquilo que você é capaz e não viver como é a lei de direito autoral, que eu brinco, é a lei aquele personagem do Machado de Assis, que é o Brás Cubas, né? Memórias Póstumas, é um defunto escritor. Olha a incoerência. A lei de direito autoral nos Estados Unidos, por exemplo, e no Brasil, nos Estados Unidos, vamos lá, que é mais absurdo, ela protege uma obra, um livro, por 95 anos após a morte do autor. Mas vem cá, por que você tem que proteger 95 anos após a morte do autor? Aí eles dizem, porque a lei de copyright é para incentivar a criatividade. A criatividade do defunto morto, quer dizer, do escritor morto, desculpe, claro que não. É para gerar, na verdade, o fluxo de riquezas que foi obtida no passado e congelar na mão de megagrupos, editoras, indústria cinematográfica, a indústria do copyright. A indústria do copyright hoje, ela é tão dura que ela não poderia existir o Walt Disney hoje. Porque o Walt Disney só é o que é porque ele retrabalhou, recombinou toda a obra dos irmãos Greens, Branca de Neve, Rapunzel, Chapeuzinho Vermelho, ou seja, não é nada dele, é um retrabalho. E não é importante, não é criativo? Então, boa parte da criatividade vem da recombinação, da fusão, da remixagem. E essa indústria quer matar a criatividade hoje. É isso aí. Então, o desafio agora para o software livre é a difusão desse conceito? O que deve ser feito? Quais são as ações? O que precisa ser dito? Nós precisamos avançar com essa ideia, mostrar a sua viabilidade. Sabe o que você faz? Você pega os 20 maiores sites do mundo hoje. Os 20. Você entra no Alexa e vê as 20 maiores audiências. O que esses caras estão usando para manter as suas infraestruturas? Software livre, FreeBSD, Linux, Apache. O que hospeda esse 3D do Second Life, um jogo que todo mundo comenta? Software livre. Quem segura as pontas do YouTube por trás? Linux, software livre. Quem segura todo esse processo de computação distribuída do Google? Linux, software livre. Ou seja, é mostrar para as pessoas, nós podemos avançar e avançar não por uma coisa monopolizada por um mega grupo e tal, uma coisa distribuída, coletiva, onde todos podem ganhar. O software livre é um caminho sem volta, mas eu não estou querendo dizer que a gente vai conseguir simplesmente ser a cultura hegemônica. Para isso a gente precisa trabalhar bastante, porque o outro lado está se mobilizando, está fazendo de tudo para quebrar os movimentos colaborativos, para poder impedir que esses processos aconteçam. Então, não é uma coisa natural. É claro que a propriedade das ideias ela é anacrônica, ela é antinatural, mas eles usam de tudo que eles têm de melhor para poder bloquear o compartilhamento. Então, nós vamos ter que esclarecer, aplicar as coisas, fazer as coisas. É muito importante fazer.
Na área da educação, assim, o software livre, ele pode promover, já está promovendo com a Wikipedia, é um exemplo fantástico do que é compartilhar. Agora, eu acredito muito, se a gente conseguir aplicar a proposta do Paper, do Negroponte, do On Laptop per Child, do XO, eu acredito que a gente vai montar um ensino em rede. O ensino em rede é contra o ensino que não funciona mais, em nenhum lugar do mundo. O hierarquizado, verticalizado. E por isso que a gente tem que aprender a aprender. O que o XO permite nas escolas? Aprender a aprender. E aí, que é o pavor de todo aquele cara que quer ter... Ele acha que ensinar é o processo. Não, o processo é aprender e ensinar. E toda vez que eu ensino, eu também aprendo. Então, o processo dialético é Paulo Freire. É Paulo Freire.